Em uma paisagem que nos remete à savana africana, observamos o berço da humanidade em um dos seus primeiros habitats. Indefesos perante os perigos da natureza, não temos muito o que fazer. Sentimos uma vasta fragilidade no território em que vivemos, sem perspectiva de esperança e um vazio profundo na mente rudimentar. Até que surge um elemento desconhecido, que vai além da nossa compreensão, ultrapassando os limites da consciência, diferente de todas as rochas e animais que já se tinha visto. A agitação e a emoção intensa traduzem nossos sentimentos ao tocarmos o monólito. Então passamos a ter uma visão diferente acerca da nossa realidade. Podemos dominar ferramentas e utilizá-las para enfrentarmos os diversos perigos que nos rodeiam. E não só isso, exercer poder e domínio perante os fracos, influenciando diretamente o destino de todos os homens. O ato de pensar transformou uma simples ferramenta em uma longa e acelerada evolução tecnológica, nos transportando para um futuro além do nosso habitat. O Dr. Heywood Floyd parte em direção à Lua em uma enorme odisseia, desbravando aquelas poucas centenas de milhares de quilômetros para uma missão que ainda não tinha sido esclarecida. Ele liga para sua filha na Terra e temos um panorama a respeito da comunicação à distância. E por mais que fosse em vídeo, não substituía a presença e o calor da família. Ao chegar na base lunar, vai de encontro a uma reunião das mais importantes autoridades astronômicas. Em seguida, parte em direção ao objetivo, um objeto desconhecido com um forte campo gravitacional enterrado na Lua. O monólito retangular escurecido engolia toda a luz que nele era refletida. O olhar intrigado de Floyd para o objeto traduziu o sentimento de incerteza e insegurança de toda a equipe de astronautas. E então ele tocou naquilo que definiria o destino de toda a humanidade. Naquilo que mudaria o conceito para sempre sobre o universo. A perfeita rocha emitiu um alto som agudo, como se tivesse disparado um alarme. A gigantesca e tecnológica nave Discovery partiu em direção a Júpiter com 3 tripulantes a princípio: David Bauman, Frank Poole e a inteligência artificial HAL 9000, a mais impressionante e importante invenção humana, incapaz de erros e equívocos. No 9000 computer has ever made a mistake or distorted information. Outros 3 tripulantes estavam em câmeras de hibernação. Bauman vivia seu cotidiano na Discovery, andando pelo seu carrossel. Conversava com HAL e fazia as tarefas que lhe eram destinadas. Era difícil saber se HAL era realmente uma inteligência artificial ou um ser dotado de pensamentos independentes. Era quase um amigo de David. HAL detectou um problema em uma das unidades vitais da nave, que entraria em pane em 72 horas. Os líderes da Discovery, Frank e David, rapidamente organizaram uma missão de reparo, e Bauman foi encarregado de sair da nave através de uma cápsula, para realizar o procedimento. Um misto de ansiedade e insegurança tomaram conta do astronauta, que era observado por Poole de dentro da nave. Bauman era um homem que estava a milhões de quilômetros da Terra, resolvendo um pequeno problema que poderia estragar para sempre a missão. Ao realizar o diagnóstico da unidade em defeito, foi descoberto que não havia defeito algum, e pela primeira vez, a inteligência artificial podia ter cometido um erro. Ao ser questionado sobre seu erro, HAL negou
e o atribuiu a uma falha humana, repetindo que nenhum dispositivo da série 9000 havia cometido um erro em toda a sua história. None whatsoever, Frank. Quite honestly, I wouldn't worry myself about that. Os dois líderes da nave entraram numa cápsula e desligaram toda a ligação com Hal, para que ele não os ouvisse. Decidiram que se Hal realmente tivesse cometido um erro, toda a missão estaria em perigo, pois a inteligência estaria obsoleta, tendo que ser desativada. Novamente foi organizado um procedimento de substituição. Dessa vez, Frank Poole estava mais seguro e partiu em direção à unidade. O que ele não esperava era que fosse desconectado da cápsula, sendo jogado à deriva no espaço. Bowman pegou uma cápsula e foi resgatar Poole, o levando de volta para a nave. Dentro da Discovery, Hal desligou as câmaras de hibernação dos outros astronautas, os levando à morte. Bowman entrou em contato com a inteligência para abrir o compartimento de entrada, mas não foi aceito. Hal o deixou do lado de fora. Bowman soltou Poole dos braços da cápsula para abrir a nave. Frank Poole já não fazia parte da missão. Estava indo em direção às estrelas. No movimento cirúrgico, Bowman abriu o compartimento, sendo jogado violentamente para dentro da nave. Ele estava decidido. Iria desativar Hal. Então as memórias da inteligência foram lentamente desinstaladas. Aquela voz incapaz de sentir qualquer emoção passou a transmitir o medo do vazio existencial. Medo de ser esquecido e apagado, frágil perante uma força maior que a sua. Hal deixaria de existir, tendo suas memórias retiradas de si. Suas últimas palavras são as letras de uma música. Give me your answer, do. I'm half crazy, all for the love of you. Em seguida, aparece um homem numa TV. Seu nome é Heywood Floyd, revelando o sentido da missão. The first evidence of intelligent life off the Earth was discovered. Except for a single, very powerful radio emission aimed at Jupiter. Um objeto desconhecido estava à deriva no espaço. Bowman saiu em uma cápsula em direção ao monólito para descobrir sua razão. Entrou dentro de uma fenda espacial, numa passagem entre galáxias. As formas se distorciam a cada aproximação. Explosões de cores e poeira interdimensional voavam e cintilavam em sua direção. Estrelas brilhantes e opacas dançavam numa conjuntura interestelar. Superfícies viajavam por cima e por baixo de si. O universo se tornou uma fotografia negativa. Não sabia diferenciar montanhas e planetas por onde passava. Quando se deu conta, estava dentro de um hotel, olhando para si mesmo, no passado e no futuro, contemplando o presente e o além da dimensão. Aquilo era real. Ele não estava delirando. Havia envelhecido. Continuava no mesmo traje novo, mas tão velho. Vivia naquele lugar construído somente para si. Quem havia construído aquele lugar? Escapava de sua compreensão. Precisava descansar. Estava velho demais para pensar. Ao mesmo tempo, contemplava todo o passado nos mínimos detalhes, entendendo toda a sua formação e experiências vividas. Precisava dormir. O piso cristalino e tecidos dourados o faziam refletir sobre os seres que o levaram até ali. Eram sábios demais, detentores de todo o conhecimento do universo, de todas as dimensões. Precisava comer. Estava morrendo. Estava vivendo.
O monólito apareceu em sua frente, lhe dando todo o conhecimento, o transferindo toda a universalidade, o transformando numa divindade cósmica. Agora ele era um bebê, um ser mutável. Podia se transformar em qualquer coisa. Havia transcendido o espaço e o tempo. Voltava para a Terra como uma entidade de uma nova dimensão, um novo futuro, uma nova aurora para o homem.